Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal, finalizando a nossa semana especial de 50 mil inscritos, que nós tivemos vídeos todos os dias. Hoje eu trago para vocês mais um caso criminal concluído. Eu sei que vocês gostam bastante de casos criminais concluídos, então resolvi fazer um extra aqui, né? Trazer mais um nessa semana especial. E nesse caso, ele aconteceu no ano de 2017, na Índia, de uma menina do Reino Unido que foi passar ali um tempo na Índia e algo terrível aconteceu com ela. Se você gosta de casos criminais, de casos de desaparecimento, mistérios, serial killers, massacres, tudo, né, desse gênero, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Deixa o like, isso é fundamental, ajuda muito, já deixa aqui no início do vídeo e também ativa o sininho, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Danielle McLaughlin. Danielle McLaughlin nasceu em Glasgow, na Escócia, mas ela foi criada na cidade de Brancurana, na Irlanda. Ela também passou muito tempo de sua vida na cidade de Liverpool, onde fez o seu ensino médio, faculdade e também trabalhava em um bar. A jovem era muito aventureira, ela gostava muito de viajar, também gostava muito de ir para países e fazer trabalho voluntário. Logo que ela voltou da Austrália, ela já estava com uma ideia na cabeça que ela queria retornar para a Índia, porque foi um local que ela gostou muito, então ela já estava com essa ideia na cabeça de fazer um mochilão por lá. Ela já tinha viajado para a Índia um ano antes, mas dessa vez ela foi para uma região chamada Goa, um local que é muito adorado pelos mochileiros, que é um lugar muito tranquilo, que tem festas muito divertidas e é descrito assim como um lugar de paz. O turismo na região de Goa é muito frequente, então os moradores locais estão super acostumados com turistas. O clima também da região é muito boa, tem várias praias, é um local assim que todo mundo quer viajar porque é muito bonito também e os moradores, eles criam muito ali proximidade com os turistas, já que eles estão muito acostumados com isso. Pouco antes da Danielle viajar para a Índia, ela fez uma publicação no seu Facebook agradecendo a todos os seus amigos, aos seus familiares, e ela também se considerava uma pessoa muito sortuda e ela estava muito agradecida por tudo o que estava acontecendo na vida dela. A Danielle chegou em Goa no final de janeiro de 2017, naquela época ela estava com 28 anos e ela estava acompanhada de uma amiga australiana. As duas passaram 2 semanas hospedadas em uma cabana, onde dividiam o local com mais algumas pessoas, e no dia 13 de março a Danielle participou de um festival chamado Holi, ou o Festival das Cores. Esse festival ele é realizado na Índia e também em outros locais, que é uma comemoração para a chegada da primavera, acontecendo normalmente em março. Essa festa, esse festival é muito bonito, tem muitas cores, o pessoal leva tintas e jogam tintas de várias cores um no outro. É um festival muito bonito de se ver e também é algo muito divertido, e a Danielle, é claro que ela não poderia perder essa. Esse festival tem muita comida, bebida e reúne milhares de turistas todos os anos. Essa comemoração normalmente tem início durante a tarde, no início da tarde, e se estende até o final da noite. Então, nesse festival que a Danielle estava, não foi diferente, e ela foi vista pela última vez nesse evento em um resort que fica próximo a uma praia em que ela estava hospedada. Como se tratava de um festival, a amiga australiana que estava com ela acreditou que a Danielle estava se divertindo, né, comendo, bebendo, e não deu muita falta da amiga, só que ela passou assim a noite inteira sem ver mais a sua amiga Danielle, mas naquele momento ela não pensou que nada estivesse errado, só que alguma coisa aconteceu com ela durante a noite e que realmente traumatizou muito os moradores e todo mundo que estava no local. Na manhã 14 de março, mais ou menos às 7h30 da manhã, no dia seguinte ao festival, um fazendeiro local, ao passar por um campo, ele encontra um corpo de uma mulher completamente sem roupa e com um rosto
todo desfigurado. O local em que o corpo foi encontrado era próximo à praia, mas era num local que não tinha muitas circulações de pessoas. Esse fazendeiro, quando ele viu essa cena, ele de imediato ligou para a polícia demorou um pouquinho para chegar e alguns curiosos foram até o local sabendo, né, a notícia se passou muito rápida que havia uma mulher morta, então as pessoas meio que danificaram um pouco a cena do crime, a polícia chegou, mas eles não isolaram a cena do crime e claro que ali prejudica muito porque teve uma circulação de mais ou menos 20 pessoas no local perdendo evidências importantes, mas a polícia disse que não foi bem assim, que quando eles chegaram, eles isolaram a cena do crime, mas as pessoas que estavam lá falaram que a polícia não isolou a cena do crime logo de imediato. Também algumas pessoas estavam com celulares, tiraram fotos daquele corpo já sem vida, todo desfigurado e também postaram na internet. Um tempo depois, a polícia afirma que o corpo encontrado era o da turista Danielle McLaughlin. A polícia inicia a investigação para tentar descobrir o que aconteceu com a Danielle, quem era o responsável por aquilo. Então, a polícia conversa com algumas pessoas que estavam no festival e aquelas pessoas disseram que viram a Danielle com alguns homens, que ela estava comendo, se divertindo, e essas pessoas deram esses nomes desses homens e a polícia começou por aí e teve o seu primeiro suspeito, foi até lá e conversou com ele. O primeiro homem que a polícia chama é um taxista que na época tinha 37 anos e era conhecido como Kamar. Na época ele era casado e tinha um filho. Ele relatou à polícia que realmente passou um período da tarde com a Danielle, que estava tudo normal, eles tomaram alguns drinks e depois ele deu uma carona para ela. Esse homem quase se complicou porque ele mentiu para sua esposa que ele passaria um tempo com seus amigos, mas na verdade ele passou um tempo com a Danielle. Só que a polícia suspeitou que ele poderia ser o responsável por a sua morte. Ele disse que não tinha nenhum envolvimento nisso, que ele estava com ela naquela tarde, mas depois ele largou ela em outro local e passou a noite em casa com a sua família, o que sua esposa diz que é verdade, que ele realmente passou a madrugada, à noite, em casa. Depois de ter o seu álibi confirmado pela sua esposa, ele foi libertado mais tarde sob fiança. Camaro, o taxista, ele disse que largou a moça e que ele viu ela se encontrando com um outro homem. E também um dono de um bar disse que vendeu algumas bebidas para ela e esse homem misterioso até então. E que eles até discutiram um pouco com o dono do bar, mas depois ficou tudo tranquilo e eles foram na moto desse homem misterioso para algum local que a gente não sabia até o momento qual. O homem com quem ela saiu naquela noite na moto se chama Vitak Bhagat, de 24 anos, e é, então, o principal suspeito desse caso. As imagens da câmera de segurança indicavam que o Vitak foi a última pessoa que viu Danielle com vida. A mulher do Kamar, do taxista, ela disse que naquela manhã esse Vitak mandou uma mensagem para o Kamar, os dois se conheciam, mas ela disse que não sabia qual era o conteúdo da mensagem. Os exames indicaram que a causa da morte da jovem foi por estrangulamento. Ela também sofreu com vários golpes de uma garrafa de cerveja. Havia sinais de luta em seu corpo, já que as mãos dela estavam machucadas. Ela foi abusada sexualmente e teve o seu rosto desfigurado intencionalmente pelo seu assassino para dificultar o seu reconhecimento. Os legistas, eles indicaram também que houve um grande trauma cerebral. Acredita-se que o crime foi cometido em outro local e depois o seu corpo foi levado para esse campo que o fazendeiro encontrou pela manhã seguinte. O Vitak, ele tinha ferimentos em seu corpo que indicava que ele havia lutado e também a polícia encontrou uma mochila muito próxima à casa dele, num campo que havia próximo à casa dele, e dentro dessa mochila havia algumas roupas dele sujas de sangue e também na moto dele foi encontrado sinais ali de sangue, vestígios de sangue, e a polícia depois fez uma série de exames e ficou confirmado que o sangue era da Danielle. De início, ele disse que era o culpado do assassinato, mas que outras pessoas estavam envolvidas e até mesmo ele deu os seus nomes para a polícia.
Segundo o Vitek, ele e a Danielle, eles tinham um relacionamento amoroso e que eles passaram aquela tarde juntos bebendo e que em determinado momento eles decidiram ir a outra festa encontrar alguns amigos dele. O local dessa nova festa não era muito distante e passava pelo campo onde o corpo dela foi encontrado depois. Eles pararam em um local para beber e também fumar maconha. Quando eles pararam nesse local, os amigos do Vitek ligaram para ele perguntando se ele já estava indo para a festa. Ele disse que sim, só que nesse momento surgiu 3 homens de bicicleta. Esses homens eram conhecidos do Vitek e perguntaram se a Danielle poderia manter relações sexuais com eles também. É claro que a Danielle ficou muito brava com toda essa situação e os homens, eles não gostaram disso e partiram para cima dela. Os homens a agrediram e também abusaram sexualmente dela. O Vitek se defendeu e disse que não poderia defender ela naquele momento, porque ele tinha feito uma cirurgia no ombro e estava se recuperando dessa cirurgia, então ele não teria força para lutar contra 3 homens. Então, depois do episódio de abuso sexual e também das agressões, os homens simplesmente partiram. No dia seguinte, esses 3 homens ligaram para o Vitek, falaram que eles estavam muito drogados naquela noite e que eles se arrependiam muito do que eles tinham feito, mas era para o Vitek ficar de boca fechada e não falar nada para ninguém e muito menos para a polícia. Mas o Vitek mudou a versão e quando ele estava sob custódia, ele escreveu uma carta de 30 páginas para sua irmã e nessa carta ele contava o que realmente aconteceu. Ele disse que não tinha nenhum envolvimento na morte, no assassinato da Danielle e que os policiais obrigaram ele a confessar esse crime, que ele não tinha nenhum envolvimento, que ele até mesmo foi agredido por esses policiais para assumir a culpa de algo que ele não fez. Depois disso, a família do Vitek afirmou que houve uma falha em investigar adequadamente as alegações do Vitek. Para a gente conhecer melhor o Vitek Bhagat, ele trabalhava como guia turístico, mas ele realizava essa atividade de maneira ilegal. Ele possuía uma ficha criminal onde constava ali pequenos delitos como roubos e furtos, e existem também rumores de que ele pertencia a uma gangue local. O que é curioso nesse caso é que nos amigos da Danielle no Facebook, ela tinha o Vitek, então eles se conheceram daquela vez que ela viajou até a Índia um ano anterior, e é muito macabro isso, porque ela tinha o seu próprio assassino na sua lista de amigos no Facebook. O corpo de Danielle foi levado para o Reino Unido em 27 de março e os seus amigos e familiares, eles permaneceram em silêncio enquanto o seu caixão era carregado pela cidade. O seu funeral foi realizado no dia 30 de março e, diferente dos funerais que nós estamos acostumados, as pessoas não precisaram usar roupas pretas e sim roupas brilhantes para celebrar a sua vida. A família cobra muito porque o julgamento ainda está em aberto, não tem uma data fixa para isso ainda, e já faz algum tempo, isso aconteceu em 2017, e teve também uma testemunha que testemunhou contra o Vitek, e ela disse que depois de dar o seu testemunho para a polícia, ela foi ameaçada, e ela acredita que quem ameaçou ela foram alguns membros dessa gangue que o Vitek pertencia. A polícia segue acreditando que o Vitek cometeu esse crime sozinho e que não teve a ajuda de ninguém, diferente daquela versão que ele contou, que ele nem era, um responsável pelo assassinato, que ele apenas viu tudo o que aconteceu, mas não fez nada. Em 2021, Vitek pediu para ser libertado sob fiança por causa da demora do julgamento por causa da pandemia. A mãe da Danielle ficou apavorada com essa notícia e disse que tinha medo do assassino da sua filha ficar em liberdade. O pedido de fiança foi negado. O caso pode levar até 5 anos ou mais para o assassino receber a sua pena. A gente pode pensar que é um tempo muito longo para um julgamento, vendo os padrões europeus, mas já aconteceu outros casos parecidos em Goa e que o tempo do julgamento também foi muito longo. Um caso envolvendo um homem acusado de assassinar a adolescente britânica Scarlett Killing. Em 2008, o julgamento para o seu assassino receber a sua pena levou quase 10 anos. O caso da Danielle e da Scarlett são muito parecidos. A Scarlett, ela tinha 15 anos quando ela foi assassinada em Goa. Ela também estava numa festa, só que dessa vez era uma festa para o Dia dos Namorados. Se vocês quiserem, eu posso comentar sobre esse caso aqui no canal também.
A família da Danielle tá muito grata a todos os moradores de Goa por tudo que eles vêm fazendo. Eles também pressionam muito a justiça para que esse caso seja concluído o mais rápido possível. Eles até fizeram um santuário em memória da Danielle por lá. A mãe da Danielle trocava muitas mensagens com a filha momentos antes de tudo isso acontecer. Em um dia anterior ao seu assassinato, ela disse que estava tudo seguro, estava indo tudo bem, que ela estava gostando muito de toda a viagem. E a mãe ainda se prende muito nessas mensagens, porque parecia que estava indo tudo bem e simplesmente essa tragédia aconteceu. Em Goa, há a pena de morte e se o Vitak for considerado culpado, poderá ter a pena de morte. Mas a família da Danielle não quer essa pena para ele, já que acreditam que se a Danielle estivesse viva, ela seria contra isso. Então, gente, concluindo, esse caso aqui para vocês é um caso terrível de uma jovem que foi, fazer o que ela gostava, que era se aventurar, conhecer um país diferente, aquela região que ela não conhecia ainda, e simplesmente aconteceu isso. Ela foi assassinada de uma forma muito brutal e o seu assassino até hoje não recebeu a sua pena. A gente tem praticamente todas as evidências possíveis para que ele realmente é o assassino da Danielle, mas mesmo assim o julgamento ainda corre e pode demorar muito tempo se a gente pensar no caso da Scarlett, que levou aí quase 10 anos. Então, pessoal, concluindo essa semana especial de 50 mil inscritos aqui do canal, eu agradeço muito a todos vocês que estão sempre por aqui, assistindo aos vídeos, comentando, também me seguindo lá no Instagram, no Twitter, curtindo a página no Facebook. Agradeço muito a vocês. Agradeço também muito aos membros aqui do canal, que são pessoas incríveis aqui. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanha aqui no canal. E vamos seguindo e vamos em busca dos 100 mil inscritos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.